Boa noite, meninas. Vamos orar então para nós começarmos a nossa live. Pai, louvado seja teu nome por mais uma terça-feira que o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de aprender mais contigo. Pai, continue ministrando nos nossos corações, Pai, renova a tua palavra, como o Senhor faz todos os dias na nossa vida, Pai, porque somente a tua palavra é renovadora sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, com cada uma de nós, fala aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Pai. Se o Senhor tiver que falar algo a mais, Pai, o Senhor tem a liberdade de estar aqui conosco nesta live. Pai, Espírito Santo, Pai, vai à frente e que não seja eu, mas que seja o Senhor em mim. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meninas? Vamos lá, meninas. Hoje nós vamos falar de uma palavra que eu creio que todos nós conhecemos. Até mesmo nós temos ouvido bastante esses últimos meses sobre uma palavra de amor, que Deus é amor, né? E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa palavra, que está lá em 1 João 3. De lição de casa para vocês, fiquem vocês estudarem essa palavra toda, que é linda, que eu vou falar só alguns versículos, né? Na minha Bíblia, o tema desse capítulo chama Deus é amor, né? Os filhos de Deus. E o versículo que me chamou a atenção nesse capítulo foi o versículo 8 e 9, que diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Todos nós temos áreas onde a tentação é forte e hábitos que são difíceis de dominar, né? Essas fraquezas que nós temos dão ocasião ao diabo. Então nós devemos lidar com as nossas áreas de vulnerabilidade, que nós temos sendo, eu não sei vocês, mas eu tenho sido muito trabalhada nas minhas áreas, e com essas palavras que Deus tem ministrado no nosso coração, na igreja, né, usando a vida dos nossos pastores, da pastora Lídia, de quem tem subido naquele altar para ministrar nas nossas vidas. Porém, se estivermos lutando contra um pecado em particular, estes versículos não estão dirigidos a nós, ainda que no momento parecemos continuar pecando. João não, aqui nesses dois versículos que eu li, João não está se referindo às pessoas cujas vitórias ainda estão incompletas. Está se referindo às pessoas que fazem do pecado uma prática e que procuram caminhos para justificá-lo. Nós estamos numa geração que tem pecado, que tem praticado o pecado, tem achado que é normal e ainda tenta justificar o seu pecado. E o pecado aqui pode ser uma direção que Deus nos dá e nós não fazemos. Uma coisa que Deus revelou sobre nós e nós não acreditamos. Nós sempre desacreditamos. Quando fala sobre nós, nós não acreditamos. Quando é de alguém, a gente tem a maior esperança, a gente tem a maior força, a gente dá a maior força. Mas quando fala de nós não acreditamos naquilo que o Senhor vai fazer em nós. Então, 3 passos são necessários para nós alcançarmos a vitória sobre o pecado prevalecente, esse pecado que nós continuamos sempre fazendo, sem mesmo nós querermos, nós acabamos fazendo. O pecado que tem dominado essa geração. Então aqui eu vou falar 3 passos necessários para alcançar a vitória, né, para fugir desse pecado, que é uma direção que Deus tem nos dado e nós não temos obedecido, aquilo que Deus tem falado que nós somos, nós não temos acreditado. Primeiro, buscar o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Só assim nós vamos conseguir fugir, dominar esse pecado.
Segundo, afastar-se de situações tentadoras. Às vezes nós sabemos que aquilo vai nos fazer pecar e nós continuamos ali. Nós temos que fugir daquilo que vai nos tentar, daquilo que é tentador para nós, porque nós sabemos das nossas fraquezas. E o terceiro, buscar a ajuda do corpo de Cristo, da igreja. Está aberto a sua posição de o considerar responsável por seus próprios pecados. Nós reconhecemos que nós somos falhas, que nós estamos pecando, nós precisamos disso. Muitas vezes nós não reconhecemos que o problema está em nós, achamos que o problema está no outro. E precisamos ter disposição de orar por nós. Nós oramos por tantas pessoas e às vezes esquecemos de orar por nós. Se na palavra do Senhor está escrito, somos nascidos de Deus. Quando o Espírito Santo vive em nós e nos dá a nova vida que está em Jesus, nascer novamente é mais do que um novo começo. É um renascimento. Então, nascer novamente é mais do que um novo começo. É um renascimento. Deus nos perdoa e nos aceita totalmente. Nós precisamos nos aceitar. O Espírito Santo nos dá uma nova mente e um novo coração. Ele vive em nós e começa a nos ajudar a tornarmos semelhantes a Cristo. Até as nossas perspectivas mudam. Assim, devemos começar a pensar e agir de maneira diferente, não é verdade? Você que um dia teve um novo renascimento, sua vida não mudou? Porque a minha mudou. Às vezes, tem pessoas que convivem muito comigo, até falam que eu mudei. Mas não é que eu mudei, é que eu tive um novo renascimento. Então, o meu modo de pensar mudou, o meu modo de agir mudou. Não tem como a gente ter um novo renascimento e continuar pensando da mesma forma e agindo da mesma forma. Não é verdade? Só que a gente precisa vigiar. Porque quando nós temos um novo renascimento, quando nós mudamos, nós chamamos a atenção das pessoas para o lado bom e para o lado ruim. Infelizmente, olha a história de Caim e Abel. Caim matou seu irmão Abel porque a oferta do seu irmão chamou a atenção de Deus. A gente precisa chamar a atenção de Deus, porque Deus conhece o nosso coração. É tempo de nós chamarmos a atenção de Deus. As pessoas que são moralmente corretas, elas expõem e envergonham aquelas que não são. Por isso nós chamamos a atenção. Por isso nós temos que vigiar, porque às vezes chamaremos pelo lado bom ou pelo lado ruim. Por conta do nosso caráter, do nosso modo de pensar e de agir. Por isso que quando nós temos um novo renascimento, não tem como nós continuarmos com as mesmas atitudes que nós tínhamos antes de ter esse novo renascimento. Se vivermos para Deus, o mundo frequentemente nos odiará.
Se vivermos para Deus, o mundo nos odiará. É forte, mas é a pura realidade. Porque o tornamos dolorosamente ciente do seu modo imoral de viver. Olha só, por isso o mundo nos odeia. Porque por conta do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, de maneira com os princípios de Deus, de maneira correta, isso incomoda o mundo. Porque hoje nós vivemos numa geração corrupta, numa geração mentirosa, numa geração soberba, numa geração que só pensa no seu próprio umbigo, que está longe de amar o próximo, de querer estar perto do próximo, mas só querer para si. Em 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então nós não devemos nos preocupar. Nós cometemos pecado sim, porém tem que ser involuntariamente. Deus nos livrou da escravidão de Satanás. Ele nos protege dos ataques contínuos destes. Mas tem um detalhe, o detalhe mais importante nisso. Tudo isso ele só faz quando estamos nele. Então ele só nos protege dos ataques, ele só nos livra da escravidão de Satanás se estamos nele. Aí você deve estar perguntando, o que isso tem a ver com Deus é amor? Tem muito a ver com tudo isso que nós temos recebido de Deus para nós. Porque se Deus é amor, de novo, Ele está tentando nos ensinar algo para que nós venhamos viver os planos de Deus e não venhamos ficar escravizadas de Satanás, presas nos ataques de Satanás sobre as nossas vidas. Porque não pense você que você vence e está tudo bem, não. Como um dia fomos ministrados, todos os dias nós estamos levantando para uma batalha, para guerrear. Mas nós somos guerreiras sim, mas também somos princesas. Eu não tenho me esquecido disso. Hoje nós vamos falar bastante da Bíblia. Você que gosta de anotar, anota aí para você estudar em casa depois. Em 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, estar nele é andar como ele anda. É andar no propósito, nos princípios de Deus, no padrão de Deus. Não deixe que uma raiz de amargura cresça em você. Nós mães passamos por muitas coisas, com filhos, com família, com esposo, com amigos. Nós temos tantos afazeres, é casa, é filhos, agora escola online, quem trabalha fora. Nós somos 1001 utilidades, né? Eu creio que essa palavra que Deus está ministrando no nosso coração, que nós não precisamos, nós não podemos nada do que acontece no nosso dia, deixar isso virar uma amargura dentro de nós, um fardo dentro de nós. O amor verdadeiro, ele consiste em uma ação, não apenas em sentimentos. Amor não é apenas sentimentos, amor é ação. Amor é você decidir amar, até mesmo aqueles que te fizeram mal, que te humilharam, que te rejeitaram. Porque quando nós renascemos de Cristo, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir muda, é diferente, porque tudo é para Ele e para Ele.
Se estamos nele, se estamos nele, agimos como ele. O amor verdadeiro, ele produz uma doação sacrificial. Quando nós levantamos de manhã e vamos cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, do almoço, da roupa, da casa, ou de um serviço que trabalhamos fora, exige uma doação nossa, sacrificial. Porque muitas vezes não era aquilo que nós queríamos fazer. Mas nós doamos em amor a Deus a fazer aquilo que o Senhor planejou para nós. O maior ato de amor é você doar você mesmo para os outros. É doar-se a si mesmo para os outros. Esse é o maior ato de amor. Deus deu o Filho dele por nós, não é verdade? Às vezes nós esquecemos disso. Que Deus deu o Filho dele por nós. Deus doou o seu Filho. Ele se sacrificou por amor a nós. Às vezes é mais fácil dizermos que nós morremos pelos outros do que verdadeiramente vivermos por eles. Entendeu essa frase? Às vezes é mais fácil dizer que nós morreremos pelo próximo do que verdadeiramente vivermos pelo próximo. Muitos de nós temos medo de amar como não deveríamos amar. Eu falo por mim mesmo, porque eu comecei a estudar essa palavra, porque eu falei: Deus, eu quero amar como o Senhor ensina. Então, para mim aprender, eu quero estudar o teu amor. Não é fácil amar como Deus quer que a gente ame, mas Ele deixa aqui na palavra dele o que a gente precisa fazer. Então não é impossível. Exige uma doação sacrificial, uma ação. Nós às vezes nos sentimos culpadas por não demonstrar o nosso real amor a Deus para as pessoas e até mesmo pelos nossos filhos. Muitas vezes nós achamos que nós não estamos demonstrando o amor que os nossos filhos merecem. Mas cuidado, porque muitas vezes a gente tenta demonstrar tanto amor, mas não é aquele amor que ele precisa. Por isso, precisamos do manual de instrução. E como podemos escapar dessas acusações corrosivas da nossa consciência? Que essas acusações não vêm de Deus. Nós não devemos ignorar esses sentimentos que às vezes nós sentimos, nem justificar o nosso comportamento, que muitas vezes a gente quer justificar, né? Mas nós devemos colocar o nosso coração em Deus. Ó, onde tem que estar o nosso coração?
na palavra de Deus. Quando nós se sentimos culpada, nós devemos nos lembrar que Deus conhece o nosso coração e também as nossas obras. Por isso que o nosso coração e a nossa ação tem que condizer com o padrão de Deus. Porque só assim nós estaremos agradando o coração de Deus. E se ouvirmos a voz de Deus, ela é mais forte do que qualquer voz acusadora. E nós só conseguimos ouvir a voz de Deus se nós nos relacionarmos com Deus. E relacionamento, ele precisa de tempo junto. Você só consegue ter intimidade com uma pessoa, afinidade com uma pessoa, se você tem muito relacionamento com ela. Se você tem muita intimidade com ela. Fala se não é verdade. Se você tem amizade com uma pessoa, todo dia você fala com ela, cada dia mais você conhece mais ela. Só que nós temos ouvido muito essas palavras de relacionamento com Deus. Mas mesmo assim, ainda acabamos não nos relacionando da forma que Deus pede para que nós venhamos nos relacionar. E nos relacionando com Deus, nos unindo com Deus, sendo semelhante a Deus, assim nós conseguiremos amar uns aos outros. Não pense você que só porque você foi mãe, o amor que você sente pelo seu filho é maior que o mundo. Se você não tem relacionamento com Deus, você não ama seu filho. Sinto muito te dizer, se você não tem relacionamento com Deus, você não ama seu filho. Porque só tendo relacionamento com Deus, você vai amá-lo da forma correta. Porque Deus tem falado isso para nós, que nós precisamos amar como Pai. Quando nós não amamos como Pai, nós não estamos amando nossos filhos. Nós estamos destruindo os nossos filhos. É muito duro escutar isso, mas é a pura realidade. E começa a analisar essa geração de jovens que tem por aí. Se são amados da forma correta. Só pelas ações e atitudes que eles têm, a gente consegue ver se eles são amados ou são só supridos. E com um relacionamento também com o Pai, nós também vamos conseguir nos sentir filha. Se nós não nos relacionarmos com o nosso Pai, nós não vamos conseguir nos sentir filhas. Então escuta o que eu vou te dizer. Se você não tem um relacionamento com o seu filho de intimidade, o seu filho também não entende. Ele não se sente seu filho. Eu até ministrei, eu não lembro qual live foi, mas eu já ministrei para vocês de um filho não se sentir filho. Então comece a refletir nas suas ações, no seu relacionamento com Deus. Você tem se relacionado com Deus como filha? Você tem tido uma intimidade com o Pai? Porque só assim você vai sentir, aceitar que você é filha.
Porque o relacionamento é recíproco. Conforme você relaciona com Deus, Ele se relaciona com você. Viver em Cristo como Ele vive em nós. Mas esse relacionamento recíproco, que nós vivemos em Cristo e Ele vive em nós, ele é demonstrado propriamente em nós se nós mantermos 3 mandamentos. O primeiro, nós precisamos crer em Cristo. Nós já temos ouvido isso, né? Não é uma palavra que você está ouvindo hoje. Segundo, nós precisamos amar os nossos irmãos e as nossas irmãs, quem seja. E terceiro, nós precisamos viver de modo correto, no padrão de Deus e não no nosso padrão. Muitos vivendo no seu próprio padrão. A presença do Espírito Santo em nós não é apenas espiritual, ela precisa ser uma prática também. A nossa conduta vai comprovar a presença do Espírito Santo em nós. Segunda-feira passada, antes do culto de mulheres, aquele culto abençoado, Deus me deu uma frase no momento que eu estava indo para o culto. E Ele disse assim, que até eu coloquei como tema desta live: amar não quer dizer que você está perto. Eu rapidamente peguei meu celular nas anotações e anotei essa frase e falei, nossa, depois eu preciso estudar por que o Senhor está falando isso comigo. Por que o Espírito Santo falou essa frase para mim? Amar não quer dizer que você está perto. E ali eu fiquei refletindo. Você pode amar Deus, mas você pode não estar perto. Você pode amar o seu filho, mas você pode não estar perto. Cuidado, porque às vezes você tem achado que você tem amado tanto, mas isso não quer dizer que você está perto. Que você está se relacionando com quem você ama. E depois dessa frase que o Senhor me deu, eu estava lá no culto abençoado. Não foi na segunda não, foi no domingo. E no domingo eu tive uma experiência com Deus no culto. Naquele momento daquele louvor, da pastora orando, e eu fechei o olho e não vi mais nada. Eu creio que ali só estava eu e Deus. E eu vou abrir meu coração para contar para vocês um pouquinho do que eu vivi naquele dia. E naquele dia, quando eu fechei o olho, eu vi um vidro e Deus do outro lado do vidro. E ali Deus falava essa frase de novo para mim: filha, eu sei o tanto que você me ama. Eu sei das suas obras, do teu amor a me servir. Mas olha a barreira que ainda tem entre eu e você. Nem sempre, quando a gente ama, a gente está perto. E ele falou dessa forma: eu sei o amor que você tem por mim. Eu sei o amor que você tem em me servir. Mas ainda tem uma barreira do seu relacionamento comigo. Você ainda está longe de mim. Então, que nós venhamos refletir nisso. Que não é porque você ama a Deus, ou que você ama os seus filhos,
ou aqueles até que estão ao seu redor, que você está perto. Você pode amar, mas ainda, se você ainda não tiver aquele relacionamento íntimo, você somente ama, mas não está perto. E somente nele é que a presença do Espírito vai refletir na nossa vida. Em Jeremias 29:11, Deus diz esse versículo, que a pastora sempre ministra para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E eu vou repetir, falando para cada uma de vocês. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem sobre você. Não pense, porque tem essa barreira, você não pode se relacionar com Deus. Não, essa palavra Deus ministrou no meu coração e eu trago para vocês, mamães. Você que sente que tem essa barreira, Deus está falando que você pode se relacionar, que você pode quebrar essa barreira, tendo intimidade com Ele. Quanto mais intimidade, mais afinidade e mais reciprocidade, acho que é isso que fala. Aquilo que você dá, você vai receber em dobro. Porque o Senhor, tudo que Ele faz para nós, Ele faz além daquilo que nós esperamos. Todas nós somos encorajadas por um líder que nos impulsiona a seguir adiante. Alguém que acredita que nós podemos fazer a tarefa que Ele nos deu. E que estará conosco por todo o caminho. E às vezes nós pensamos, nossa, eu tenho mesmo. Nós temos a pastora, às vezes nós temos nosso esposo, até mesmo nossos filhos nos impulsiona. Eu tenho vivido coisas nessa quarentena de crescimento espiritual por conta de ser impulsionada pelos meus filhos. Mas nós esquecemos que nós temos um líder que nos encoraja todos os dias, que Ele nos impulsiona todos os dias. Ele acredita em nós todos os dias. E Ele está conosco no caminho todos os dias. Por quê? Porque Ele nos escolheu, Ele te escolheu. Ele é Deus, Ele é o nosso maior líder. E às vezes a gente olhamos por ficamos buscando em pessoas algo que Deus tem para nós. Deus te escolheu, você é escolhida de Deus, você é princesa de Deus. Deus quer se relacionar com você. Hoje, nesta noite, Deus fala, eu quero me relacionar com você. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei contigo. Deus, Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe os planos que são bons para nós. Os planos dele são bons e cheios de esperanças. E por que ainda temos barreiras? Eu te faço essa pergunta que o Espírito Santo fez para mim. Sabendo de tudo isso, por que eu ainda tenho barreiras? Será que nós duvidamos das direções?
ou nos achamos mais sábias que Deus, ou até mesmo não acreditamos naquilo que Deus espera de nós, como Deus nos vê. Nós não nos vemos como Deus nos vê. Por isso, tantas palavras de paternidade, para sermos mães, amarmos nossos filhos da forma que Deus pede, nós precisamos ser curados da paternidade. E hoje eu deixo mais uma direção para vocês, para quebrar essa barreira. Deus quer se relacionar com você, mas para isso exige uma ação sacrificial da nossa vida. Exige uma mudança de pensamento. Uma vez que Deus sabe o que está por vir, Ele fornece nosso programa de trabalho e permanece conosco à medida que cumprimos a nossa missão. Na verdade, a sua missão. Porque tudo aquilo que nós estamos fazendo e cumprindo é para Ele. Não vem de nós. É pela graça de Deus que Ele nos tornou mãe, que Ele nos deu uma casa, um esposo, filhos maravilhosos para cuidar, que são herança do Senhor e que temos que cuidar para Ele. Porque a nossa esperança é limitada, mas a de Deus é ilimitada. Para Deus nada é impossível. E tudo isso que eu falei para vocês não significa que nós seremos poupadas da dor, do sofrimento, das dificuldades, mas tudo isso Deus quer nos ensinar que Deus é amor. Ele sempre nos ajudará a vencer as lutas, até nós alcançarmos um fim glorioso. Então, nessa noite, eu peço para que você venha desejar se relacionar com Deus. Para que, se você sentiu a mesma coisa que eu senti, ou se você se vê como eu me via, como Deus me via, com uma barreira no meio entre eu e Deus, não se sinta frustrada, nem rejeitada, porque nós aprendemos ontem o que nós precisamos para não aceitar essa rejeição. Deus está falando, você pode se relacionar comigo. Quando Deus deu o Filho dele para morrer por nós, é porque Ele queria nos dar acesso a nos relacionar diretamente com Ele. E às vezes nós não damos valor nesse relacionamento. Buscamos uma amizade nessa terra que pode falhar conosco. Mas Deus não falha. Deus, Ele é bom em todo tempo. Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus por isso. Você já imaginou você ter um amigo, um pai? Porque Ele fala que nós somos filha. Um pai que não muda, que vai estar comigo hoje, amanhã e eternamente, que me levantará hoje, amanhã e eternamente, que me direcionar hoje, amanhã e eternamente. Basta, foi aquilo que eu falei para vocês, que tem só um detalhe: nós estarmos nele e agindo conforme as condutas dele. Assim Ele estará conosco. Amém, meninas? Que eu tenha conseguido passar para vocês tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Foi uma experiência que eu nunca tive, sabe? De ver mesmo
a situação. E no momento ali, gente, eu fiquei me frustrada, porque eu falei, Deus, que vergonha. Mas o Senhor falou, não é para isso que eu te mostrei. E hoje eu entendi que além dele mostrar para mim, ele tá me usando como um vaso para mostrar para você que também tem essa barreira de se relacionar com o nosso Pai. Nosso Pai que nos ama tanto, 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 que nos perdoa dos nossos pecados, que joga no mar de esquecimento, que muitas vezes nós mesmos lembramos do pecado que a gente já pediu perdão, mas Deus não lembra mais. Então que você hoje decida se relacionar com Deus de uma forma como você nunca se relacionou, de um novo renascimento. Hoje eu desafio vocês que até meia-noite, é dia 15 ainda, então eu desafio vocês que antes da meia-noite você tenha um novo renascimento com Deus, um novo relacionamento com o Pai, uma nova intimidade com o Pai. E depois, testemunhem para mim das experiências que vocês vão ter. Porque Deus, ele é fiel e justo para cumprir aquilo que está na palavra dele. E ele fala que se nós estivermos nele, Cristo vive em nós. Refletiremos Cristo em nós. Aonde nós estivermos. E aonde mais precisamos refletir, que é dentro da nossa casa. Nós não podemos, nossos filhos não podem nos ver dentro de casa de uma forma e na igreja de outra forma. O que seu filho tem visto? Será que seu filho tem sido amado? Será que ele tem se sentido amado? Nós somos ministradas sobre paternidade, sobre rejeição. E às vezes a gente pode pensar assim, nossa, nossos filhos têm tudo. Será que tendo tudo, seus filhos não se sentem rejeitados? Eu desafio vocês também a perguntarem para os seus filhos. Hoje eu perguntei para um filho meu e ele me respondeu. E glória a Deus por essa sensibilidade de perguntar. Porque às vezes, através disso, eu consegui enxergar uma necessidade dele, até mesmo para nós consertar algo que fizemos, o que alguém fez, para que eles sejam curados. Então hoje eu desafio vocês, até a meia-noite, a ter um novo renascimento com Deus, um novo relacionamento com o Pai, se aceitar como filha de Deus. Amém, meninas? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Peço que vocês compartilhem a mensagem para abençoar mais pessoas. Aquilo que Deus está fazendo em nós, para que façam em mais mamães. Mamães, vocês que precisam de ajuda, pode entrar no meu particular. Nós temos no Ministério Joquebed, você que está aí no Facebook, às vezes você precisa falar algo do seu filho. Nós temos o YouTube, né, do Ministério Joquebed, nós temos o Instagram do Ministério Joquebed, nós temos o Facebook do Ministério Joquebed. Você precisar de qualquer coisa, pode entrar lá no Facebook, deixe uma mensagem inbox que nós entraremos em contato com vocês, mamães. Estamos aqui para abençoar, para servir vocês naquilo que Deus tem feito na minha vida e que eu possa compartilhar com vocês, que eu possa ajudar vocês. Eu não sei mais que vocês, mas todas nós estamos aprendendo juntas, né? Então eu peço que vocês tenham uma noite abençoada, de um novo relacionamento com o Pai, e que logo mais você venha testemunhar
para mim. Eu vou ficar muito feliz se você tiver essa liberdade de vir compartilhar aquela experiência que você teve com o Pai. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma resto de noite abençoada, que Deus continue falando ao coração de vocês essa palavra. Estudem, meninas, 1 João, 2 João e João, que fala do amor de Deus. E Deus vai abençoar muito mais vocês. Amém? Deus abençoe. Tchau, meninas.